Olá, meus surtadinhos, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um surto coletivo. Aquele quadro onde eu surto com alguma coisa, vocês surtam com alguma coisa, o mundo inteiro surta com alguma coisa e a gente vai discutir esse surto aqui juntos. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de te convidar para conhecer a minha marca de roupas, o link está aqui na descrição. E assim, eu sinto que a gente precisa falar sobre isso antes de começar o vídeo, que eu pintei a parede que era preta de branco e não tá mais a mesma vibe, né? Não tá mais bem aquele clima, assim, sabe, de surto coletivo, uma coisa misteriosa, obscura. Perdeu a vibe um pouco, por isso coloquei uma roupinha preta pra tentar trazer essa vibe de volta. Eu juro que eu vou dar um jeito nisso, tá? Enfim, no surto coletivo de hoje a gente vai falar sobre sacrifícios humanos. Mas não é qualquer sacrifício humano, tá? É sobre uma coisa muito específica. Eu, na semana passada, entrei num desses buracos de minhoca que eu entro às vezes, sabe? Assim, que eu começo a pesquisar muito sobre uma coisa. E assim, não me façam perguntas do porquê, tá? Mas eu entrei nesse buraco de minhoca sobre sacrifício humano. Você não me pergunta, eu não te respondo, e a gente não precisa falar sobre isso, do porquê que a minha cabeça foi nesse lugar. Enfim, e aí, nessa minha pesquisa, eu descobri algumas coisas que, assim, eu considerei como bem bizarras, tá? Existem vários tipos de sacrifício humano, mas existe um tipo específico de sacrifício humano que aparece em várias culturas diferentes, em lugares diferentes, em períodos diferentes, às vezes sem que esses povos sequer se comuniquem, tá? Que é o sacrifício humano em construções. Esses sacrifícios eram muito comuns para pontes, mas também acontecia em castelo, templo, qualquer tipo de construção que você possa imaginar. E olha só, alguns dos lugares aonde esse tipo de sacrifício já foi ou documentado ou existem histórias da antiguidade sobre: Inglaterra, Escócia, Alemanha, Albânia, Japão, Índia, Suíça, Romênia. E tem mais, tá? Esses são só alguns. Inclusive, essa prática no Japão, lá de 2000 anos atrás, né, quando eles faziam isso ainda, tinha um nome que se chama Hitobashira, que é o sacrifício humano de enterrar vivo alguém embaixo de um grande prédio que fosse ser construído. Basicamente, em todas essas culturas, a simbologia desse sacrifício humano era muito parecida. Esse sacrifício humano era sempre para ajudar a manter aquela construção em pé. Em alguns lugares eles diziam que aquilo ali ia acalmar o espírito da terra, ia fazer com que a terra deixasse você construir aquilo. Em outros lugares eles achavam que o espírito daquela pessoa que você matou ali ia ficar preso no lugar e ia guardar aquele lugar. Ia ser um espírito que iria proteger aquele lugar. Inclusive, curiosidade, muita gente acredita que essa, na verdade, é a origem das casas mal assombradas. Essa coisa do espírito ficar guardando o lugar, que é daí que vem essa ideia. Tem muitas histórias sobre isso na cultura ao longo do tempo. Algumas coisas são só histórias, a gente não tem nenhuma confirmação de se realmente aconteceu ou não. Mas em outros casos já foram encontrados corpos de fato que os historiadores acreditam que tenham sido frutos de sacrifícios humanos exatamente com esse intuito. Inclusive, há 2 anos atrás, eles encontraram um lugar que tinha mais de 20 corpos num campo perto de Londres, onde eles acreditavam que fosse exatamente esse tipo de sacrifício humano. E assim, esses corpos, quando eles acham, não é nada muito recente, geralmente é coisa de 2000, às vezes 3000 anos atrás. Existe um castelo na Albânia que se chama Castelo Rozafa. E assim, a lenda por detrás do nome desse castelo é que lá quando eles estavam construindo o castelo, né, eram 3 irmãos construindo esse castelo. E aí todo dia eles construíam o castelo e à noite o castelo despencava. Todo dia eles iam lá, construíam durante o dia o castelo, à noite ia caía tudo. Então eles resolveram que eles iriam fazer um sacrifício para manter o castelo em pé. E aí os 3 irmãos combinaram o seguinte: eles iam prender nas paredes do castelo uma das esposas dos 3. E eles iam deixar isso meio que pra chance, porque pau no cu dessas mulheres, né? Nenhum deles ali podia ser o cara que ia se prender, né? Tinha que pegar as esposas. Essa mulher era uma merda naquela época, né? Especialmente ruim. Daí eles combinaram que a mulher que fosse trazer o almoço primeiro para um dos irmãos ia ser a que ia ser enterrada. Ou seja, você ainda perdia por ser uma mulher eficiente, né? Já que aquela era a sua função naquela época, cuidar do teu marido e tal, não sei o quê. Se você era boa no que você fazia, então pau no seu cu mesmo. E eles combinaram que eles não poderiam contar para as esposas. Ia ter que ser 100% na sorte. Só que o que acontece? Os 2 irmãos mais velhos
chegaram em casa e contaram pras esposas. O irmão mais novo não. O irmão mais novo foi até o fim com a promessa que ele fez e não contou pra esposa. O que aconteceu? Pois é, foi a esposa do terceiro irmão a primeira a chegar no dia seguinte. E o nome dela, Rosafa. A lenda diz que eles falaram pra Rosafa que eles iriam prender ela nas paredes do castelo e que ela não ficou desesperada nem nada, né? Porque isso era que ia ser uma mulher boa naquela época, né? Não era só aceitar qualquer merda que fizessem com você. Só que ela falou assim, eu tenho um filho pequeno, então eu peço que, por favor, vocês deixem um olho meu descoberto pra que eu possa ver o meu filho e tomar conta dele, um seio meu do lado de fora da parede pra que eu possa amamentar o meu filho e uma mão pra que eu possa ninar o meu filho. E foi assim que eles teriam prendido a Rosafa nas paredes do castelo. Existe até uma escultura no Museu do Castelo que é exemplificando exatamente isso. Ela metade presa só, com metade do corpo pra fora, cuidando do filhinho dela. Essa lenda depois ficou famosa porque os irmãos Grimm ainda fizeram uma versão, traduziram pra alemão e tal, fizeram todo um rolê. Mas existe esse castelo chamado Rosafa e, teoricamente, essa seria a origem do nome do castelo. E vale lembrar que esse é um castelo muito antigo, tá? Assim, muito, muito, muito antigo. Você sabe a Ponte de Londres? Então, existe uma música que é uma cantina de ninar em inglês, que você provavelmente conhece o ritmo dessa música. Então, essa música em inglês é London Bridge is Falling Down, que é a ponte de Londres está caindo. E existem várias histórias tentando explicar a origem dessa música. Uma das histórias da origem dessa música é que essa música estaria fazendo referência a um sacrifício humano que eles fizeram na ponte para que a ponte permanecesse inteira, em pé. Pois é, meio assustador. Assim, vale lembrar que, né, já olharam essa ponte de cima a baixo e nunca encontraram nenhum vestígio desse tipo de coisa. O que não significa que não tenham encontrado outros vestígios de outras coisas, né, ali pela região da Inglaterra, como eu já falei aqui no início do vídeo, né? Sim. Então, faziam esse tipo de coisa? Faziam esse tipo de coisa. Se fizeram na ponte, daí já não sei. Porque às vezes, dos relatos e das lendas que eu li, falava que nem sempre, quando era uma ponte, ficava necessariamente dentro da ponte. Às vezes era, tipo, na água, né? Então, vai saber. E assim, as culturas, elas foram tentando encontrar outras formas de fazer esse tipo de sacrifício sem necessariamente matar uma pessoa. E vale lembrar, tá, que nem sempre era uma pessoa adulta, tá? Às vezes eram bebês, às vezes eram criancinhas, não era sempre uma pessoa adulta. Enfim, daí, às vezes, pra tentar enganar os espíritos ou fazer de uma outra forma, eles enterravam coisas que representavam pessoas, sabe? Por exemplo, faziam alguma coisa no formato de uma pessoa, enterravam. Ou então enterravam moedas, como quem quer dizer, a gente não tá enterrando uma pessoa, mas toma aqui um dinheirinho pra você. Às vezes enterravam, tipo, baralhos e coisas do tipo, que era um jeito de dar uma enganada. Existe um ditado na Romênia atual, tá? As pessoas falam isso até hoje, que quando você passa por uma construção, tá construindo algum prédio, alguma coisa assim, eles te falam, toma cuidado, porque às vezes eles levam até sua sombra. Porque um desses rituais que eles faziam pra tentar não enterrar uma pessoa, né, enterrar uma outra coisa, era fazer um buraco e fazer a sombra encaixar no buraco. E aí eles enterravam como se fosse a sombra da pessoa. Lá na Romênia, eles têm muito isso como parte da cultura antiga, essa lenda de enterrar pessoas como sacrifício humano. E assim, de todas essas histórias que eu te contei, tá? Isso tudo é, assim, o menos assustador de todos. Porque agora eu vou te contar a história mais assustadora de todas, tá? Saímos da Europa e agora vamos para o outro lado do oceano, aqui perto, na Bolívia. Na Bolívia, hoje em dia, se você for lá em La Paz, você pode ir num lugar que é um mercado chamado Mercado das Bruxas. E nesse Mercado das Bruxas, eles têm umas coisas meio esquisitas, assim. Eles têm uns potes de vidro, onde você vê um negócio que é tipo um feto de lhama. E o pessoal lá do mercado, eles vão te explicar pra que são esses fetos, né? Podem ser tanto os vendedores do mercado, como guias que você contratar pra te apresentar o lugar, eles vão te contar essa história. Que é um costume comum lá, você, quando for construir alguma coisa, uma casa, uma loja, alguma coisa assim, você enterra um daqueles fetos de lhama que é pra acalmar Pachamama,
que é o espírito da terra, para que a sua casa, a sua loja, ela fique em pé. E aí, assim, o que você vai enterrar vai variar de acordo com o tamanho do que você vai construir. Então, se você for construir só uma lojinha, uma casinha pequena, você enterra o feto de lhama. Se você for construir uma coisa maior, talvez você tenha que sacrificar uma lhama. Só que aí existe essa lenda urbana que os guias vão te contar, que, até onde eu posso dizer, é apenas uma lenda urbana, mas que é contada lá, é que quando eles vão construir alguma coisa grande, tipo um prédio, um hotel, um shopping, o sacrifício precisa ser maior. E que, então, eles iriam dar uma festa naquele lugar. Chamariam algum morador de rua, alguma coisa assim. Perguntariam pra ele se ele tem família, se tem alguém ali que sentiria falta dele. E caso a resposta fosse negativa, eles percebessem que aquela pessoa não tinha ninguém muito próximo, eles convidariam essa pessoa pra essa festa. Deixariam essa pessoa bem bêbada, ela comeria o que ela quiser, teria uma noite incrível e, no final, eles enterrariam ela aonde eles iriam construir esse prédio gigante. Lá é comum eles contarem essa história. E aí, se você perguntar, eles vão dizer que isso é verdade sim, mas que tem muita gente que dispensa dizendo que é só uma lenda urbana. Agora, se isso realmente acontece, ou se isso é só uma história pra assustar turista, sabe? Pra deixar aquele clima assim no mercado das bruxas, daí eu já não sei. Mas existe essa história. E assim, eu descobri tudo isso porque um amigo meu que foi pra Bolívia, que me contou essa história, porque reza a lenda que ele conheceu um outro cara lá, que também era um outro turista, que teria ido pra uma dessas festas, porque eles convidam pessoas, né, assim, não que vão ser sacrificadas, mas pessoas pra ir pra festa. E que, teoricamente, ele teria ido pra uma dessas. Isso é verdade? Sei lá, não sei. Não bota minha mão no fogo, não. Mas aí eu fui pesquisar essa história na internet, eu falei, mano, não é possível isso. Tem essa lenda urbana. E quando eu pesquisei essa história, eu descobri que, de fato, essa coisa de sacrifício humano pra prédio é uma coisa comum em toda a humanidade, em vários momentos diferentes, em várias culturas diferentes. O que buga a minha cabeça dessa história toda é que, assim, ok, galera lá da Europa, todo mundo ter o mesmo ritual ainda faz algum sentido porque todo mundo ali se comunica. Até o Japão, assim, que tá meio longe, ainda tinha uma comunicação, assim, um pouco melhor entre toda essa galera do que a galera da América. Como que os incas na América teriam um ritual parecido pra acalmar a Pachamama, sendo que, sim, eles não se comunicavam com os europeus, nem com os asiáticos por muito, muito, muito tempo. Porque esse ritual da Bolívia seria uma herança inca. Então, assim, como que isso aparece em tantos lugares? Será que, sei lá, vai ver, a gente deveria estar fazendo isso ainda, será? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio surtadinho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!